Olá, tudo bem por aí? Nós estamos começando mais uma edição do nosso programa Facilita Araras. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência. Nosso programa Facilita Araras é uma produção da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Araras. E aqui no nosso programa nós vamos conversar com o Felipe Belotto, que é presidente do SAEMA, que é o Serviço de Água e Esgoto do município de Araras. E o Felipe que vai falar para a gente dessa conferência que vai acontecer no município de Araras. Qual que é o objetivo dessa conferência, Felipe? Boa noite. O objetivo é sempre discutir novas ideias, propostas, avaliar tudo que o município vem fazendo para poder avançar no tema da conferência, que não podia ser diferente esse ano, que é a gestão das águas. Depois de tudo que a região sudeste passou aí na crise hídrica, vamos então avaliar experiências, trazer palestrantes para que nós possamos debater junto à sociedade o futuro de Araras. Felipe, Araras passou por uma situação de racionamento. Eu gostaria que você pudesse explicar para a gente como que foi esse racionamento, como que foi a aceitação, esse trabalho também de divulgação com a população. Bom, foi um momento muito difícil, eu diria que talvez uma das maiores crises já que o município viveu, porque ela estava sendo atingida sobre o maior bem, o principal bem para a sobrevivência das pessoas, que é a água. Então, Araras ela quase sofreu um colapso e por isso foi adotado o rodízio e o racionamento. Fizemos um planejamento, dividimos a cidade em setores e implantamos o racionamento logo no final do ano passado. Isso permitiu com que as represas ganhassem um pouco de sobrevida e pudéssemos adotar algumas ações imediatas para superar aquele momento mais crítico. A principal delas foi o aumento da captação do rio Mogi Guaçu, que estava lá subdimensionado na sua captação, e nós colocamos ele para fazer a sua captação bem mais eficaz. Hoje é o principal carro-chefe da autarquia. 2 vezes por semana os moradores passaram por esse tipo de rodízio. Isso mesmo, no início era todos os dias, e depois foi flexibilizando até chegar ao final. Então fizemos uma gestão, fizemos algumas ações, o que permitiu então, hoje, atualmente, estarmos sem o racionamento. Mas de fato foi uma situação muito difícil para Araras, mas conseguimos com muito trabalho, o trabalho da equipe do SAEMA, superar. Agora, qual a mensagem que você deixa para a população ararense no tocante ao racionamento de água? O que você diria sobre o futuro e sobre racionamento? Olha, a grande questão é a conscientização. Eu acho que a crise hídrica precisava ter deixado com a população uma crise de consciência. Ou seja, o que nós vamos querer do futuro de nossas águas, para as próximas gerações, não só para nós. Então, precisamos cuidar da água hoje, usar de maneira racional, usar de maneira consciente, evitar ao máximo o desperdício para que a água possa ficar perene para as próximas gerações. Então, diria aqui que o grande vilão atualmente ainda é o desperdício. Então, pedimos para que a população se conscientize, utilize a água de maneira racional, fazendo seus afazeres domésticos e evitando ao máximo o desperdício. Essa é a grande situação que nós temos hoje. O Raul Winter, que é diretor do SAEMA. Raul, qual que é o objetivo dessas conferências que ocorreram no município e agora chegando à 4ª edição? O objetivo dessas conferências é discutir assuntos relacionados à parte ambiental do município, para que a gente possa depois elaborar a Agenda 21 local. Essa já é a 4ª conferência, a primeira aconteceu em 2009, ela acontece a cada 2 anos, Então 2009, 13, aliás, 9, 11, 13 e 15, E o tema dessa vez é gestão das águas. Agora, durante essas discussões, o que de prático já foi colocado? Diversos assuntos já foram tratados nessas conferências. A última conferência que nós fizemos, a 3ª, em 2013, tratou de resíduos sólidos. Então, a proposta dos grupos de estudo naquela época foi trazer propostas para o município para adequar o aterro de resíduos sólidos, várias propostas, várias ideias à administração pública. E hoje nós já temos aí um programa de encerramento do aterro, nós já estamos com uma área de tratamento e transbordo de resíduos. Então, todas essas discussões, todos esses grupos que trazem propostas para nós a cada 2 anos, essas propostas são encaminhadas ao Legislativo, à administração pública, para que a gente possa ir adequando e caminhando cada vez mais, fazendo a lição de casa, vamos dizer assim,
Raul, uma das coisas mais preocupantes nesse momento é no tocante à crise hídrica, né, que a região sudeste vem passando, vem vivenciando. Aqui na região de Araras, como é que está essa situação e qual o trabalho que está sendo feito? Nós tivemos um período bastante difícil aqui, da metade do ano passado para cá, passamos por diversos racionamentos, né, em períodos diferentes, em tempos diferentes, mas passamos também por essa crise, como vários outros municípios aqui da região sudeste enfrentaram também. Nós temos um plano de enfrentamento dessa situação hídrica, que vem atendendo hoje as necessidades do município. Foi implantado agora no início do ano, está tendo um resultado bastante positivo. Tanto é que nós estamos agora no final do mês para cá, foi paralisado o racionamento, né? E a população está usando a água de uma forma mais tranquila, mais consciente, mais controlada, para que a gente não precise voltar novamente a fazer o racionamento. Mas nós torcemos também que o período de chuvas que nós vamos enfrentar a partir de agora até o início do ano seja bastante favorável, né, para que a gente tenha nossas represas aí com as reservas necessárias. A Prefeitura tem apoiado ações sobre plantios de árvores? Bastante. Nós temos hoje um convênio com o Viveiro e uma empresa que presta serviços para o Departamento de Meio Ambiente e que trabalha única e exclusivamente com a arborização urbana. Então nós fazemos todo o trabalho da arborização de passeios públicos, praças, escolas e também fazemos o trabalho de recuperação de áreas degradadas, principalmente em áreas de preservação permanente. Por exemplo, a população que quiser mais informações sobre como plantar uma árvore, sobre podas de árvores, né, sobre questões ambientais, pode fazer o quê? Procurar o Departamento de Meio Ambiente, nós estamos na rua Cândida Lacerda, 231, ou através do telefone 3547-8806. Nós temos técnicos ali na área de agenda verde, que nós chamamos, que pode dar toda a orientação com relação à poda, plantio, a espécie adequada, o local adequado. E qualquer dúvida e denúncia também na área ambiental nós atendemos também. Nós temos uma divisão de saneamento ambiental que atende toda essa parte de lançamento de efluente, de fumaça, de qualquer tipo de produto químico de contaminação em solo ou água. Nós podemos estar atendendo, assim como nós temos também a divisão de educação ambiental, que realiza palestras nas escolas e empresas que nos solicitam. O Carlos Giacovetti, que é vice-prefeito de Araras, outro dia nós estávamos no estúdio conversando em relação, né, aos problemas da crise hídrica da nossa região, em especial aqui da cidade de Araras. E hoje esse evento muito especial, falando sobre esse tema que é muito importante, né? Sem dúvida, é um encontro que tem pelo menos uma vez por ano, onde você desenvolve o que a gente chama de núcleos temáticos, onde se discute os vários aspectos relacionados à ecologia. E um deles justamente será em relação a essa economia da água, a poupança da água, ao reuso da água. Agora, a questão do reuso, principalmente, acabou o racionamento, é uma hora de a população ter uma atenção maior com relação à água e reutilizar aquilo, né, que pode ir para os ralos. Sem dúvida, e até porque outubro e novembro são meses historicamente de muito calor e historicamente era de um pouco de chuva, até de um bom volume de chuva. Porém, o ano passado a gente teve uma experiência muito negativa, não choveu, nem sequer em dezembro, muito pouco. E esse ano a expectativa é que ocorra o mesmo, que não tenhamos um volume de chuva nem sequer da média histórica. E nós já estamos no negativo. As barragens hoje a gente tem um volume de água até interessante comparado com o ano passado, porque houve sim uma colaboração da nossa população, o município conseguiu aumentar a captação do rio Mogi Guaçu, mas nós estamos ainda no estado de alerta. Giacovetti, hoje Araras faz a captação onde? Nós temos hoje cerca de 30 milhões de litros que a gente traz lá do Mogi Guaçu, a quase 30 quilômetros de distância, um bombeamento. Nós estamos consumindo hoje em torno de 44 milhões de litros. Então, os outros 14 a 15 milhões por dia de litros, a gente retira das nossas represas, da Hermínio e do sistema Tamburi Santa Lúcia. E o que é retirado hoje dessas duas represas é suficiente para abastecer Araras ou necessita da reserva do Rio Mogi?
Na verdade, o que salvou a pátria esse ano foi justamente o Mogi Guaçu. Se fosse retirarmos apenas das represas ou manter, né, na proporção até o ano passado, fatalmente nós já estaríamos com as represas exauridas. Então o Mogi Guaçu, ele acabou desenvolvendo um papel fenomenal nesse momento. E é sempre oportuno fazer um agradecimento para a nossa adorada companhia Nestlé, que há cerca de 40 anos concebeu, né, esse projeto. O município, vamos dizer assim, fez uma parceria onde a Nestlé bancou todos os custos do projeto e da obra, e depois o município deu esse pagamento em volta para a Nestlé a troco do não pagamento da conta de energia até se fechar esse valor. Então essa parceria histórica, há quase meio século, é o que nos permitiu atravessar esse período de muita necessidade pela falta de água. Qual o recado que você deixa para a população sobre o reuso da água? Olha, população de Araras e região, todo e qualquer litro de água que você economizar na sua casa, todo e qualquer litro de água que você puder reaproveitar, por exemplo, da máquina de lavar ou da chuva, é 1 litro a menos que você está deixando de retirar da natureza. Então você está dando mais longevidade para o sistema público e você está colaborando com a natureza. Por quê? É melhor lá para o peixe, é melhor lá para o passarinho, é melhor para a ave, é melhor para o plâncton. Então nós temos que ter a consciência de que não temos água em abundância. A água nossa, ela está muito reduzida. E para isso eu te peço, pense nos seus filhos, pense nos seus netos e vamos economizar água. Olá pessoal, eu sou o Santiago Lourenço e esse é o Maxwell Colombini. E agora nós estamos também aqui na Rede TVI com o programa Facilita Araras. Um programa na área tecnológica, voltada na área de engenharia e agronomia, principalmente a você, telespectador. Todas as terças às 19h30, com reprise aos sábados às 16 horas. E nos vemos lá. O CREA São Paulo está apoiando publicamente a campanha 10 Medidas contra a Corrupção. Criado pelo Ministério Público Federal, este movimento quer transformar em projeto de lei 10 propostas de combate à corrupção e colocar um ponto final nessa prática que tanto prejudica o Brasil. Participe! Imprima sua ficha de assinaturas no site www.10medidas.mpf.mp.br. Depois de preenchida, encaminhe a ficha assinada pelo correio. Você também pode enviá-la para qualquer unidade do CREA São Paulo. Vamos juntos mudar a cara e os rumos do nosso país. Agora chegou a sua vez de ajudar a acabar com a corrupção nesse país. A sua participação é muito simples. Nós temos que coletar 1,5 milhão de assinaturas para que nós possamos levar até o Congresso Nacional 10 medidas para acabar com a corrupção. Nos ajude nessa campanha coletando assinaturas. Para que possam assinar, deverão ser eleitores. Peço a cooperação de todos vocês nessa campanha que é de todos nós. Muito obrigado. Eu agradeço muito especialmente o apoio que o CREA está dando para essa campanha contra a corrupção. E eu quero dizer para você, se você é engenheiro, se você não aguenta mais o custo Brasil, os custos decorrentes da corrupção, se você entende que a corrupção é um mal do qual nós devemos nos livrar, eu queria te convidar para aderir a essa campanha, para imprimir uma ficha de coleta de assinaturas e para colher assinaturas e encaminhar para o Ministério Público Federal. Vamos juntos colher 1,5 milhão de assinaturas e contribuir com a mudança do nosso país. O Marcos Vinícius, que está aqui ao meu lado, é secretário executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. Ô Marcos, qual que é o conteúdo da sua palestra hoje? Boa noite, Santiago. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez em Araras, participando da 4ª Conferência Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.
eu fui convidado pelos colegas aqui de Araras e eu fiquei um pouco surpreso, porque no início eu achei que, olha, você vem aqui e tal, e de repente, olha, você vai fazer uma palestra. Eu falei, não tem problema. E aí nós escolhemos por tema, né, uma coisa que nós fazemos anualmente, que é muito importante, que é o relatório de situação dos recursos hídricos da bacia. Anualmente, esta é uma obrigação legal que todo comitê tem de fazer. E é uma oportunidade da gente avaliar as nossas 16 metas. Nós temos um plano de bacia vigente até o final deste ano, 2015, e lá nós temos 16 metas. E nós temos um relatório de situação onde nós, através de indicadores, né, bastante precisos, né, nós fazemos uma radiografia de como é que está a nossa bacia e avaliamos cada uma das nossas metas. De modo geral, a meta, vamos dizer assim, as metas mais importantes são as metas de saneamento básico, ou seja, a redução da carga orgânica, né, aquilo que eu retiro efetivamente de carga orgânica dos nossos rios, né, que são os esgotos domésticos. Então eu vou historiar aqui um pouco hoje para o nosso pessoal, como nós tivemos isso ao longo dos últimos 7 anos, se avançamos, não avançamos, e avançamos, sem dúvida nenhuma, mas temos ainda um longo caminho a percorrer, porque no quesito água, você trabalha com 2 palavras-chave, quantidade e qualidade, você tem que olhar as duas, né? Eu tenho que ter água em quantidade suficiente para todos os meios, todos os setores, todas as atividades do homem, né? E tem que ter água em boa qualidade também, né? Não basta ser só em quantidade, tem que ter em boa qualidade. Basicamente, este é o escopo de um plano de bacia e de um relatório de situação, é exatamente ver esse binômio como é que se comporta, sempre sob o controle da sociedade civil, sob o controle de todos aqueles membros integrantes do comitê. Ou seja, nós planejamos no global e agimos no local. E o local normalmente é o município, é onde você vive, onde as coisas realmente acontecem, né? O senhor falou em relação a esse relatório. Depois de pronto, esse relatório é enviado para onde? Esse relatório, quando a gente está fazendo, a gente chama o pessoal nosso e em reuniões assim, que vão acontecendo no decorrer desses meses, e no final do ano a gente publica esse relatório na nossa página, no www.sigrh.sp.gov.br, você tem acesso. O último relatório do ano passado já está lá publicado, completinho. Esse que eu já vou dar algumas boas novas aqui hoje, já vou dar algumas notas, ele certamente vai ser publicado agora daqui mais uns 15, 20 dias, assim, aceitando ainda algumas colaborações e tal, mas definitivamente no final do ano. O que tem que acontecer é o seguinte, chega no final do ano, o comitê aprova esse relatório é mandado para São Paulo e ele faz parte do relatório estadual, junto com os outros 21 comitês. E o Estado de São Paulo publica um relatório estadual com essa súmula, essa síntese da situação dos 21 comitês de bacia no Estado de São Paulo. Marcos, há pouco tempo atrás, eu diria até 3, 4 meses atrás, eu estive em um pesqueiro no rio Mogi Guaçu, em Leme, em Conchal, melhor dizendo, e eu consegui atravessar pelo rio, né, de tão pouco o volume de água que se estabelecia naquele momento. Como que está a situação hoje do rio Mogi Guaçu? Santiago, todos os meios de comunicação nos últimos 2, 3 anos noticiaram, né, que nós tivemos, sobretudo no sudeste do país, né, uma das piores secas que você podia imaginar nos últimos anos aí. Evidentemente que o Mogi não fugiu à regra. Pra você ter uma ideia, o ano passado, nessa mesma época, nós estávamos com 5 metros cúbicos por segundo em Mogi Guaçu. Esse ano já deu uma melhorada, não está bom, está mais com o dobro, mas não está bom. Precisamos de chuva. Esse ano, em relação ao ano que vem, apesar de estar de ruim, vamos dizer assim, você passou com água pelas canelas, né? Nós estamos numa situação um pouco melhor do que estamos no ano passado. Porque de 2013 para 2014 foi muito sério. Nós tivemos muitos municípios, inclusive, fazendo racionamento de água. Nós temos anualmente, desde 2002 no Mogi, um projeto que é anual, uma campanha anual independente de estar bom ou de estar ruim, que chama-se Projeto Estiagem.
por conta de uma grande mortandade de peixes que houve em 2002, nós iniciamos esse projeto. Em 2002 nós tivemos também uma outra baixa e tivemos um problema, morreu muito peixe por causa que tínhamos muito município jogando esgoto no rio. Pouca água, muito esgoto, o peixe morre. Né? Precisávamos de tratar o esgoto. Pactuamos e vamos dizer, temos que fazer estação de tratamento de esgoto. Antigamente nós tínhamos 11 municípios, só 2 tratavam. Hoje os 11 já estão fazendo a sua lição, procurando chegar cada vez mais perto. Não trata ainda tudo, mas já trata muito mais do que tratava 7 anos atrás. Agora, a questão da vazão que você está falando propriamente dito, é uma questão que depende de chuva. E o estiagem, ele vai de abril a outubro, porque nós sabemos pelo nosso plano de bacia, pelos nossos estudos hídricos e tal, aquele negócio todo, das chuvas, aquele negócio todo, que nesta época é a chamada época de estiagem, é época de pouca chuva, é época que realmente chove menos. Esperamos agora que esse novembro venha com chuva, né? Muita chuva, né? Esperamos, né? Porque nós vivemos realmente um tempo de 2013 para 2014, inclusive, muito atípico, muito atípico. Difícil. Bastante difícil. Marcos, você falou, né, com relação ao reflorestamento, né? Eu gostaria de saber de que forma a bacia, ou o comitê, na verdade, ele fiscaliza esses plantios de árvores, esse reflorestamento, esses cuidados no tocante à produção na área. Bom, em primeiro lugar, o comitê não é um órgão fiscalizador, ele é um órgão fomentador. Ele estimula esses 3 segmentos, município, Estado e sociedade civil, a pensar no global e agir no local. A fiscalização cabe aos órgãos gestores de fiscalização. Tá? Então, não vamos aqui elencar, mas são vários. Tá? O nosso papel é estimular e dizer para você, olha, precisamos de plantar uma mata ciliar. Para isso nós precisamos ter viveiro. Escuta, quem se propõe a fazer viveiro? Nós temos recurso aqui para fazer viveiro, vamos fazer viveiro? Tá? Você precisa de revegetar as minas, porque as minas são importantes, porque quando chega a época de seca, se você está com revegetação, a sua mina não vai se perenizar um pouco mais, é melhor, vai fazer cada vez melhor. Então, o nosso papel é muito mais de fomento, de planejar e de buscar recursos para que isso efetivamente aconteça. Nós temos no nosso comitê um GT Floresta. Esse GT Floresta, ele está aí para exatamente tentar buscar mecanismos que facilitem essa relação tomador de recursos e revegetação. E mais que isso, nós estamos tentando fomentar no Mogi o pagamento por serviços ambientais, que é uma novidade, uma coisa nova, mas que nós já temos 3 municípios aqui na nossa bacia fazendo isso. O que é o pagamento por serviços ambientais? Eu tenho um manancial de abastecimento que me é importante, um abastecimento público. Eu vou lá, um pouco do recurso do Tesouro, e aí eu vou precisar da ajuda da Câmara, vou precisar da ajuda de toda a comunidade para entender que aquele manancial é importante e que eu vou pagar para aquele produtor rural, para que ele mantenha, para que ele adense, para que ele permita com que aquele manancial revegetado tenha sempre um pouco mais de vazão, porque ele é de extrema importância para o meu abastecimento público. Nós trabalhamos desde o uso racional da água, né? Usar melhor a irrigação, tá? Fazer reuso da água na sua empresa, ou seja, o comitê fundamentalmente é um órgão de fomento, um órgão de estímulo, um órgão que nós pactuamos no global para que aconteça no regional. E quem faz no municipal? Quem faz no municipal é cada município integrante, que tem lá suas ONGs, que tem lá os seus órgãos estaduais, mas todo mundo procurando fazer a solução efetivamente para que todos tenhamos o chamado desenvolvimento sustentável. Ô Marcos, para a gente encerrar, quantos municípios são abastecidos pelo rio Mogi Guaçu, se é que isso existe? A nossa bacia é um pouquinho diferente. Nós temos 28 rios com relação direta com o rio Mogi Guaçu, mas nem todos se abastecem diretamente do rio Mogi Guaçu. Muitos se abastecem de afluentes do rio Mogi Guaçu. Tá? E, vamos dizer assim, de Porto Ferreira, Médio e Baixo Mogi, normalmente é mais usada a água subterrânea.
do que a água superficial. O Alto Mugi, aqui nós usamos mais o Mugi. Tanto que a gente percebe isso nesse trecho de 600 mil habitantes que vai aqui de Cachoeira de Cima, em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, até a Cachoeira de Emas. Nós temos 11 municípios, 600 mil habitantes, e ele é chamado de trecho crítico do Mogi. Porque aí é que as coisas mesmo estão... Nós temos 1.400.000 pessoas na bacia, aí vive 600 mil pessoas. Então, vez por outra, nós nos reunimos e nos avaliamos. Escuta, para onde nós vamos? O que nós queremos? O que temos que fazer para melhorar, para segurar a água em quantidade e qualidade e o chamado desenvolvimento sustentável. Esses 19 anos de comitê, é isso, né? O ano que vem o comitê faz 20 anos, né? E nós estamos avaliando o nosso plano que vai até 2015, né? Nesses 8 anos. Nós tivemos avanços, tivemos recuos, mas sem ser pessimista e sem ser otimista exacerbado, né? Nós estamos caminhando a bom e largo passo para atingir as nossas metas paulatinamente. E vamos conseguir, sim, eu não tenho dúvida nenhuma, graças ao esforço de todos os atores da bacia, indistintamente. Inclusive as pessoas que estão aqui nos vendo e nos ouvindo, que cada um tem que fazer a sua parte. E o Maxwell Colombini agora vem com um Minuto Legal. Tudo bem, Max? Tudo bom, Santiago? Vamos falar um pouco mais sobre a 1025, que é aquela do acervo técnico. É uma dica muito clara para os profissionais que quando ele for fazer o acervo dele da RT, que tem que ter o atestado, existe uma condição que o atestado ele tem que ser assinado por um profissional habilitado. Muita gente não sabe o que é um profissional habilitado, então essa é a dica. Profissional habilitado é aquele profissional registrado no CREA e em dia com a sua anuidade. A sua anuidade esteja em dia. Ele é um profissional habilitado. Se você colocar um profissional, um engenheiro, um tecnólogo assinando e ele estiver devendo, ele já não é habilitado, vai precisar fazer um novo atestado ou até fazer um laudo desse atestado. Então essa é uma boa dica que agora eu vou dar para o profissional do sistema e para ele não ter problema de perder e demorar um pouco esse pedido do acervo. Qual que é a importância da recolha da RT? Primeiro que é por lei. Então tudo que é lei tem que ser cumprido. Então, toda e qualquer atividade, seja ela escrita ou verbal, ela tem que ser recolhida dessa RT. Tem que ser recolhida e paga. Detalhe, Santiago, muita gente acha que só recolher e não pagar está resolvido o problema. Não. Qualquer trabalho que você faz, um laudo pericial, judicial, que você não recolhe RT, juridicamente ele é nulo de direito. Ou seja, você comprou um serviço, um laudo, alguma coisa nesse sentido, o profissional não entregou RT, ele pode ser prejudicado à população. Por quê? Porque ele tem um laudo que não tem valor judicial. Qualquer outro advogado que souber da contraparte numa ação, ele vai derrubar esse laudo e a pessoa vai perder a ação. Legal, muito obrigado. Até a próxima. Legal, nós estamos encerrando por aqui mais uma edição do nosso programa Facilita Araras, uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. A você, até mais.